Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo de Jandira, na classe Semeadores de Cristo. Hoje, dia 10 de maio de 2020, estamos estudando a série Os Evangelhos, uma história 4 dimensões. E agora vamos para a parte 2 da lição João, os sinais do Filho de Deus. Professor Stephanie Valadão e eu, Pastor Ciro, estamos aqui juntos para estudarmos a palavra com os nossos amados. Oremos ao Senhor. Pai amado, te louvamos por podermos continuar a estudar e a meditar na tua palavra. Continua nos dando graça, entendimento e sabedoria, e que os teus servos sejam abençoados através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. A lição 11, João, os sinais do Filho de Deus, parte 2. Faremos aqui relembrar o texto áureo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João capítulo 3, versículo 2. Entraremos agora na continuidade dos milagres e dos sinais e das obras de Jesus, sobrepujando as leis naturais, o caminhar sobre as águas, o Senhor da natureza. Além de João, Mateus, Marcos e Marcos registraram este milagre, destacando a autoridade de Jesus sobre as forças da natureza. Em Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 32, Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52, e no Evangelho de João, dos versículos 16 ao 21. Eis o cenário. Os discípulos estão retornando para Cafarnaum quando uma violenta tempestade se levanta, dificultando o progresso da embarcação. João destaca que eles haviam navegado 25 ou 30 estádios, aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, conforme o versículo 19 do capítulo 6. Sendo já escuro, no versículo 17, os discípulos ficaram assombrados com o que viram. Jesus andava sobre o mar e aproximava-se do barco, versículo 19 do capítulo 6. O mestre então disse-lhe: Sou eu, não temais, versículo 20. João informa-nos que todos receberam Jesus no barco, de boa mente, e chegaram em segurança ao destino proposto, versículo 21. Com este sinal, João assegura a autoridade do Filho de Deus sobre as leis da natureza. Ele andou por sobre as águas e acalmou a tempestade. A cura de um cego de nascença, o restaurador da visão, física e espiritual. Nesse sexto milagre registrado por João, é um cego de nascença quem recebe o favor do Filho de Deus. Nós encontramos no capítulo 9, versículos 1 a 12. Vale destacar que não há qualquer relato de cura de cegos no Antigo Testamento. Todavia, Jesus o fez repetidas vezes, reafirmando assim sua divindade. Os discípulos viram o cego e perguntaram a Jesus se seria o homem ou se seriam seus pais os responsáveis por aquela situação. Versículo 2 do capítulo 9. A resposta do mestre foi concisa: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 3. Então, de maneira inusitada, o Filho de Deus operou o milagre. Ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Versículo 6 do capítulo 9. O simbolismo contido nesse sinal remete à obra da criação. O Eterno tomou do pó da terra para formar o homem.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Tendo feito isto, Jesus ordenou que o homem se lavasse no tanque de Siloé, versículo 7 do capítulo 9. E este sinal remete-nos à realidade de que somente o Filho de Deus pode levar alguém das trevas para a luz. A ressurreição de Lázaro, o Senhor da vida. Este sinal começa com Lázaro de Betânia enfermo. Maria e Marta enviam uma mensagem a Jesus notificando a enfermidade de seu irmão. Jesus não vai de imediato e manda avisar que a doença não seria para a morte, mas para a glória de Deus e para que o Filho fosse glorificado por ela. Vamos aos versículos. João 11, versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E o versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Jesus chegou ao local, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Versículos 17 e 39 do capítulo 11, que diz assim: Chegando, pois, Jesus, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. João 11, 39. No judaísmo, acreditava-se não haver chance de ressurreição depois de 4 dias. No 4º dia, os rabis afirmavam que a alma pairava sobre o corpo por 3 dias, havendo assim alguma esperança. Ao perguntar onde o morto havia sido sepultado, o mestre foi conduzido até lá. João diz que naquele dia Jesus chorou. Capítulo 11, versículo 35. Diante da comoção de alguns e dos ceticismos de outros, ele ordenou: Tirai a pedra. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. João capítulo 11, versículos 36 a 39. A pedra foi removida. Jesus levantou os olhos para os céus e orou. Versículos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Logo em seguida clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Versículo 43. O homem morto, agora vivo, despontou do sepulcro envolto em faixas. Jesus, por fim, ordenou que ele fosse desenfaixado. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. João 11, 44. Neste 7º sinal descrito por João, vemos Deus manifestando sua glória e revelando aos presentes o poder que seu único Filho tem
sobre a vida. A conclusão desta lição nos leva à chave para entendermos os sinais do Filho de Deus no Evangelho de João, está na afirmação do seu próprio autor. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículos 30 e 31. 3 palavras destacam-se nesta passagem: sinais, crer e vida. Os sinais descritos neste texto fazem-nos crer no Filho de Deus e, em crendo nele, temos vida. Agora vamos para uma atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nessa lição, responda: qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Muito bom! A transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Parabéns! Os irmãos sabem mesmo e sabem muito mais, porque esta lição está recheada de muita informação, um estudo maravilhoso sobre a vida de Jesus, os sinais do Filho de Deus. Aqui quero deixar os subsídios para o estudo diário, segunda-feira, terça até sábado, cada dia uma mensagem, um estudo, vale a pena, recomendo a todos os nossos irmãos. Deus os abençoe com sabedoria, fé e graça em nome de Jesus Cristo. Amém. Até a próxima aula.